Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje domingo, dia 4 de setembro, 23º domingo do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que o virem começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje domingo, dia do Senhor, dia de irmos à casa de Deus, de festejarmos com os nossos irmãos e irmãs o fato de sermos comunidade, de participarmos do santo sacrifício da missa, de ouvirmos a palavra, meditarmos essa palavra com o sacerdote da comunidade, participarmos da Eucaristia e assim irmos cada vez mais nos aproximando de Deus e deixando que esse Deus nos forge e nos forme para a eternidade. E Deus nos formando para a eternidade, Ele hoje nesse Evangelho nos faz um convite, aliás, um alerta. Quem não for capaz de deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, bens materiais, todas as coisas do mundo, não pode ser discípulo do Senhor. Ora, Jesus conta uma parábola acerca daquele homem que começou a construir uma torre, mas não calculou exatamente se teria dinheiro o suficiente para terminá-lo. Ora, este homem tornou-se para os demais motivo de chacota. As pessoas começaram a falar mal dele. Olha, vejam bem, quis construir algo tão grande, mas não calculou bem, não tinha dinheiro e agora está aí essa obra abandonada. Será que nós calculamos bem a nossa capacidade interior de dar sim a Deus e de abrirmos mão de todas as coisas que estão ao nosso redor, incluindo pessoas e bens materiais, para seguir Jesus? Será que nós temos essa disponibilidade interior de deixar tudo para trás e ir aonde o Senhor nos mandar? Será que nós temos isso? Ora, como é que nós podemos compreender os desígnios de Deus na nossa vida? A primeira leitura de hoje do livro da Sabedoria vai nos dizer que somente pelo Espírito de Deus derramado em nós é que nós temos condições de perscrutar o coração de Deus e o nosso e chegarmos à conclusão de que se podemos ou não dar a Deus tudo o que Deus quer de nós. E qual é o tudo que Deus quer de nós? Nosso coração, a nossa vida. Tudo aquilo que temos e somos deve pertencer ao Senhor. Nossos bens materiais, espirituais, nossa família, nosso trabalho, tudo aquilo que constitui a nossa vida deve ser entregue nas mãos do Senhor. E o entregar tudo nas mãos do Senhor, ele denota ao coração de Deus e também ao coração dos irmãos e irmãs a nossa capacidade de tomar a cruz e seguir ao Senhor. Sem olhar para trás, sem ficar murmurando, sem ficar reclamando, pensando nas N possibilidades que poderiam ter acontecido na nossa vida se estivéssemos lá atrás ainda sem ter dado o sim a Deus. Mas uma vez que nós damos o sim a Deus, não há como voltar. E se voltamos, somos infelizes, somos tristes
e Deus não nos criou para tristeza. O Evangelho é exigente. O Evangelho muitas vezes vai nos levar a lugares aos quais nós não queremos ir, vai nos apresentar pessoas que não nos são agradáveis, vai nos colocar em situações que fogem ao nosso controle. Mas quando nós sabemos que tudo o que fazemos em nome do Senhor, não precisamos temer, porque o Senhor cuidará de nós. Ainda que o cuidado do Senhor seja nos conduzir de coração sereno ao próprio martírio, mas o Senhor cuidará de nós. Nós ouvimos isso na carta a Filemão, escrita por Paulo. Paulo escreve a esse amigo, dizendo que ele é prisioneiro do Evangelho. Vejam, o Evangelho levou Paulo às últimas consequências, a morte. Mas a morte de Paulo trouxe vida a muitos cristãos. A morte de Paulo animou muitos homens e mulheres no caminho para o céu. Nosso exemplo e testemunho animam as pessoas na caminhada para o céu. Os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, aqueles que convivem conosco diariamente, eles sentem-se impelidos a buscar a Deus através do nosso exemplo? Ora, irmão e irmã, precisamos sentar cada um de nós diante do Senhor e precisamos examinar a nossa vida. Uma vez que estivermos preparados, o Senhor fará o restante. Ele precisa apenas contar com o nosso sim. Deus te abençoe e até amanhã.